Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. A você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida hoje, dia 29 de outubro de 2025. Amém, irmãos? Só passando para lembrar que todos os dias, irmãos, às 7 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal. Todos os dias, irmãos, eu estou trazendo vídeos para vocês com mensagens da parte de Deus. E logo após as mensagens eu estou orando por você. Então, irmãos, você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu gostei, para que quando sair um vídeo aqui no canal, esse vídeo ele venha aparecer para você aí no seu YouTube. Amém, irmãos? Irmãos, vamos para a palavra de hoje. Irmãos, eu queria estar lendo com você aqui o livro de Salmos. Irmãos, Deus ele tocou no meu coração para eu poder orando com vocês o capítulo 20 do livro de Salmos. Irmãos, hoje nós vamos orar a Bíblia. Eu já falei isso aqui com vocês no canal, que nós temos, irmãos, que orar a Bíblia. Porque, irmãos, a Bíblia ela é a palavra de Deus escrita. E quando nós, irmãos, oramos a palavra de Deus, nós estamos falando aquilo que o próprio Deus disse. Porque, irmãos, a Bíblia ela foi escrita por homens, sim, mas toda palavra que foi escrita, ela foi direcionada por Deus, ela foi instruída por Deus. Então, irmãos, é importante nós orarmos a Bíblia. Não somente ler a Bíblia. Claro, é importante sim nós lermos a Bíblia, mas também orar aquilo, irmãos, que está escrito nela. Irmãos, a Bíblia tem inúmeras e inúmeras promessas. E nós temos, irmãos, que tomar posse dessas promessas. E como é que a gente toma posse dessas promessas, irmãos? É orando aquilo que está escrito. É tomando posse, falando, Deus, eu tomo posse do que está escrito. Por isso, irmãos, que é importante nós orarmos a Bíblia. Você que não tem esse hábito de orar a Bíblia, eu quero convidar você a colocar esse hábito na sua rotina de oração. Quando você for orar, pega um versículo, até mesmo Salmos. Hoje nós vamos orar os Salmos de número 20, mas não somente, irmãos, o livro de Salmos. Toda a Bíblia nós podemos aproveitar e orar as promessas que tem nela. Amém? Irmãos, eu quero ler com vocês aqui, eu vou fazer a leitura dos Salmos 20 e depois nós iremos orar em cima desses Salmos. Amém? Faça a leitura comigo desses Salmos aqui nessa manhã. Salmos 20, que vai dizer o seguinte, a partir do versículo 1, que o Senhor lhe responda no tempo da angústia, que o nome do Deus de Jacó o proteja, do santuário lhe envie auxílio e de Sião lhe dê apoio. Lembre-se ele de todas as suas ofertas e aceite os seus holocaustos. Conceda-lhe o desejo do seu coração e leve a efeito todos os seus planos. Saudaremos a sua vitória com gritos de alegria e hastearemos bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os seus pedidos. Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Dos seus santos céus lhe responderá com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e nos manteremos firmes. O Senhor concede a vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Glória a Deus. Irmãos, antes de orar, eu queria frisar aqui com os irmãos o versículo 7, que vai dizer o seguinte: alguns confiam em carros de guerra,
outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Em quem está depositada a sua fé? Sim, irmãos, em quem está depositada a sua fé? Irmãos, nós temos que tomar cuidado. Eu estou sentindo, irmãos, da parte de Deus de falar isso. Eu já estava querendo orar, mas Deus, ele me incomodou por eu estar falando isso aqui com vocês. Irmãos, a nossa fé, ela tem que estar em Deus. Sabe, irmãos, o que está acontecendo hoje em dia? As pessoas, elas estão colocando a fé delas no ser humano. Sim, irmãos, no ser humano. As pessoas, elas vão na igreja, mas não porque a fé delas está baseada em Deus. Não porque a fé dela está alicerçada em Deus, não. A fé dela está alicerçada no homem. A pessoa, ela vai à casa de Deus para poder ouvir um pregador, para poder ouvir um profeta, para poder ouvir um pastor. Ou seja, a fé dessa pessoa, ela não está em Deus. Ela está no pastor, no pregador, no profeta. Tanto é, irmãos, que quando o pastor sai daquela igreja, aquela pessoa, ela não vai mais naquela igreja. Por quê? Porque ela só ia naquela igreja para poder ouvir o pastor tal. Ela só ia na igreja para ouvir o profeta tal. Ah, se o profeta não estiver lá, então não vou. Ah, se aquele pregador que é usado por Deus não estiver lá, então não vou. Irmãos, Deus, ele usa pessoas sim. Deus, irmãos, ele usa profetas, ele usa pregadores, ele usa pastores para poder nos orientar, nos auxiliar, sim. Eu não estou falando que Deus, ele não usa o ser humano, sim. Deus, ele usa, irmãos, os seres humanos. E nós temos que respeitar, assim, a autoridade, as autoridades, o nosso pastor, né, o diácono da igreja, o presbítero, as pessoas que representam a autoridade na igreja. Mas, irmãos, nós não podemos depositar a nossa fé, a nossa confiança nessas pessoas. Mas, irmãos, o que mais acontece são pessoas que estão dentro da igreja, mas que têm a fé alicerçada no ser humano. A fé dessa pessoa, ela não está em Deus. Eu lembro, irmãos, quando eu congregava numa igreja, e nessa igreja, irmãos, tinha um pastor lá, que ele era muito usado por Deus. Deus, ele usava muito aquele pastor. Irmãos, a igreja, ela lotava. A igreja, ela ficava muito cheia. E todos os cultos, irmãos, eram abençoados. Mas eu lembro, irmãos, que quando aquele pastor, ele saiu da igreja, ele não saiu porque ele se desviou, não. É porque, irmãos, nessa igreja que eu congregava, eles colocavam um pastor para conduzir aquela igreja até um determinado tempo. Aí depois que desse esse tempo, o pastor, ele era transferido para outra igreja. Então, irmãos, eu lembro que quando esse pastor estava na igreja, as pessoas iam, a igreja lotava. E realmente, irmãos, o pastor era bênção, ele era muito usado por Deus. Mas eu lembro, irmãos, depois que esse pastor ele foi transferido para outra igreja, que eles transferiram ele de igreja, irmãos, as pessoas, elas pararam de ir. A igreja, irmãos, ela começou a esvaziar, a ficar vazia. Por quê? Porque a fé dessas pessoas, irmãos, não estava em Deus. Elas estavam no pastor. Irmãos, a nossa fé, ela tem que estar baseada em Deus. Porque o ser humano, irmãos, ele pode cair. O ser humano, nós somos falhos. Nós somos descendentes de Adão. Então, irmãos, nós temos uma natureza caída. E quantas pessoas, irmãos, estão distantes dos caminhos de Deus? Porque colocaram a fé no pastor. E o pastor, ele acabou se desviando, acabou se distanciando da presença de Deus. E juntamente, irmãos, com o pastor, foi aqueles milhares de membros. Irmãos, a nossa fé, ela não pode estar depositada no pastor. Você não tem que ir à igreja, irmãos, para poder ouvir o pastor, ouvir o pregador. Não, você tem que ir para a igreja, irmãos, para poder adorar a Deus. Você tem que
ir para a igreja, irmãos, pelo motivo certo. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão indo para a casa de Deus pelos motivos errados, porque a fé dessas pessoas estão no ser humano. Mas, irmãos, que a nossa fé, ela não vem estar no ser humano. Que a nossa fé, ela vem estar em Deus. Porque, irmãos, é Deus que é o autor e consumador da nossa fé, não é o ser humano. A nossa fé, irmãos, não tem que estar depositada em autoridades da igreja. Não somente autoridades da igreja, tem muitas pessoas, irmãos, que depositam a fé delas em presidente, em deputados, em pessoas, em juízes, na bolsa de valores, no seu trabalho. Tem muitas pessoas, irmãos, que depositam a fé dela no trabalho dela. Enquanto ela pensa consigo mesma, enquanto eu estiver com esse trabalho aqui, tá tudo bem, tá tudo estável. Mas, irmãos, a nossa fé não pode estar nas coisas materiais, nem no ser humano. A nossa fé, irmãos, ela tem que estar em Deus. Por isso que o salmista ele vai dizer, uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós fazemos menção do nome do nosso Deus. Irmãos, confiem em Deus. Deus ele tem que ser o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Vamos orar aqui neste momento, irmãos. Nós vamos fazer a oração do Salmos 20, no qual eu já li aqui, mas agora nós vamos orar. Ore comigo neste momento, ore com fé, ore com fervor, ore de todo o seu coração. Deus, aqui neste momento, ó Pai, nós entramos na Tua presença, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus, neste momento eu oro aqui para esse irmão, para essa irmã, que está aqui, ó Deus, e que está passando por um momento de angústia, por um momento de aflição. Mas como nós lemos aqui, ó Deus, nos Salmos 20, a partir do versículo 1, vai dizer que o Senhor lhe responda no tempo da angústia. Deus nos responde. Ó Deus, porque quando o dia ruim ele chega, tudo que nós precisamos, ó Deus, no dia da angústia, no dia ruim, é de uma resposta. Então, Deus, que o Senhor venha responder esse irmão, que o Senhor venha responder esse ouvinte. Ó Deus, que do teu santuário, que o Senhor venha enviar apoio. Que o Senhor, ó Deus, venha enviar um anjo com providência, um anjo da resposta. Ó Deus, assim como o Senhor enviou um anjo da resposta a Daniel, que o Senhor venha enviar um anjo da resposta para nós também. Ó Deus, que o Senhor venha nos guardar no dia da angústia, no dia da aflição. Eu não sei, ó Deus, o que esse irmão está passando, mas, ó Deus, que o Senhor venha atender. Que o Senhor venha, ó Deus, atender o desejo do nosso coração. Porque na Tua palavra, ó Deus, está escrito, deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Deus, que o Senhor venha lembrar, ó Deus, de todas as nossas ofertas. Que o Senhor venha, ó Deus, lembrar de todas as vezes que nós oramos, que nós clamamos. Ó Deus, e que o Senhor venha levar em conta, que o Senhor venha, ó Deus, levar em consideração tudo aquilo, ó Deus, que nós temos feito para o Senhor, para que nós, ó Deus, venhamos saudar a Ti com cânticos de alegria, quando o Senhor nos der a vitória, quando o Senhor nos der o escape, quando o Senhor nos der o livramento. Senhor Deus, porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, ó Deus, faremos menção do Teu nome. Deus, que nós venhamos fazer menção, ó Deus, do Teu nome, que a nossa esperança, que a nossa confiança, ela não vem estar no homem, que ela não vem estar, ó Deus, nas circunstâncias, que ela não vem estar na bolsa de valores, nem mesmo, ó Deus, no presidente A, no presidente B, no candidato. Não, Deus, nem mesmo no nosso trabalho, mas que a nossa confiança, ó Deus, ela vem estar no Senhor, porque é o Senhor que é o autor e consumador da nossa fé. Deus, os nossos inimigos, que eles venham cair, que eles venham vacilar, mas que nós, ó Deus, venhamos nos manter firmes. Que o Senhor venha manter, ó Deus, nossos pés firmes na rocha. Que o Senhor venha conceder vitória, ó Deus, a nós, porque a nossa fé está depositada no Senhor. Garante, ó Deus, a bênção. Garante a vitória para o Teu povo que clama, que pede aqui, ó Deus, neste momento. E é isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço, crendo no milagre, crendo na vitória. Amém e amém.
Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.